Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Lhe convido agora a se conectar com o reino de Deus e meditar juntamente comigo nas Escrituras Sagradas. Atos 19, 23 a 41. Este capítulo nos mostra como a pregação do Evangelho verdadeiro pode abalar estruturas inteiras de idolatria e interesses humanos. O cenário é em Éfeso, uma cidade famosa por seu imponente templo dedicado à deusa Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali, milhares de pessoas se reuniam para cultuar a deusa, e muitos comerciantes viviam do lucro gerado pela fé no ídolo. Entre eles estava Demétrio, um padreeiro que fabricava miniaturas do templo e imagens da deusa, vendidas aos peregrinos que visitavam a cidade. O negócio era rentável e muitos artesãos prosperavam com esse comércio. Contudo, a mensagem de Paulo, pregando que não são deuses os feitos por mãos humanas, começou a impactar profundamente a cidade. A palavra de Cristo estava alcançando corações e pessoas deixaram de crer na idolatria, o que ameaçava o sustento de muitos. Demétrio, percebendo o risco, reuniu os artesãos e denunciou Paulo. Ele afirmou que a pregação não apenas colocava em perigo o prestígio do seu ofício, mas também poderia desonrar a grande deusa Diana e reduzir a importância do seu templo diante do mundo. Suas palavras inflamaram o ânimo dos ouvintes. Logo, uma multidão inteira foi tomada pela ira, gritando: "Grande é a deusa dos Efésios!" O tumulto cresceu rapidamente. Em meio à confusão, arrastaram Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo, levando-os ao grande teatro da cidade. A agitação era tão grande que muitos nem sabiam a razão de estarem ali, mas se deixaram levar pela massa enfurecida. Paulo desejava entrar no meio do povo para falar, mas os discípulos e até algumas autoridades que os respeitavam imploraram para que ele não arriscasse a própria vida. Dentro do teatro, a confusão continuava. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. No meio disso, um judeu chamado Alexandre tentou falar em defesa, mas assim que o povo percebeu sua origem, voltou a clamar ainda mais alto. Por cerca de 2 horas, a multidão não cessava de gritar: "Grande é a Diana dos Efésios." Foi então que o escrivão da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele lembrou que todos sabiam que Efésio era o guardião do templo da grande deusa Diana e da sua imagem caída do céu, algo incontestável. Portanto, não havia necessidade de agir de forma precipitada. Além disso, ressaltou que os homens trazidos, Gaio e Aristarco, não eram ladrões nem haviam blasfemado contra o templo. Se Demétrio e seus colegas tinham alguma queixa, deveriam levá-lo ao tribunal e aos governadores. Outras questões poderiam ser tratadas em assembleia legal, mas não daquele modo desordeiro. Ele ainda advertiu que aquela agitação poderia ser considerada sedição, o que traria sérias consequências para a cidade. Após suas palavras, o povo se acalmou e a multidão se dispersou. Esse relato revela como o Evangelho confronta não apenas práticas religiosas, mas também sistemas econômicos e sociais que se sustentam sobre a idolatria. O simples anúncio da verdade abalou uma cidade inteira, expondo que nenhum ídolo ou tradição humana pode permanecer diante da luz de Cristo. E qual é a lição que fica para nós? Esse capítulo nos mostra que o Evangelho sempre desafiará ídolos e interesses do mundo. Nossa missão é permanecer firmes, conscientes de que a verdade de Cristo tem poder para transformar vidas, ainda que isso cause oposição e resistência.